No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, 1º de junho de 2017... estamos comemorando e muito a vitória de ontem das meninas no futebol feminino. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentou a equipe de São Francisco e venceu por 10-0. Mais uma goleada nesta semana. O Corinthians venceu no domingo pelo Campeonato Paulista por 22-0. E ontem mais 10 gols das meninas. O que está faltando nos marmanjos dentro de campo está sobrando para nossas meninas do futebol feminino, sempre lembrando com a parceria com a Audax. E com esse resultado o Corinthians termina em primeiro lugar no seu grupo o Campeonato Brasileiro Feminino da primeira fase. Classificadas para a segunda fase, estaremos aguardando esse afunilamento e quem sabe alcançar um título muito merecido por essas meninas que estão jogando e representando muito bem a nossa camisa. A partida ontem foi novamente na Arena Barueri e com isso a gente termina essa primeira fase. Com esse resultado a gente termina a primeira fase na primeira colocação do grupo. Parabéns a todas, que representaram e honraram nossa camisa ontem nessa final da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Hoje o Voz Mosqueteira estará focando na sequência da saga do Paulista de 1977. Na terça-feira nós falamos sobre a partida entre Corinthians e Noroeste, uma vitória por 5-1. E essa partida, esse resultado, esses gols trouxe entusiasmo muito grande para a torcida, para a comissão técnica, para os jogadores. A partida foi realizada na quarta-feira e no domingo seguinte, no dia 30 de maio de 1977, o Corinthians enfrentaria o Santos. Então entre essa partida do Noroeste, no dia 25 até o dia 30, foram 5 dias, 4 dias de muito entusiasmo da torcida, dos jogadores, e trouxe um benefício, uma certa tranquilidade para os jogadores e um excesso até de confiança para os torcedores. Geraldo marcou 3 gols e ele foi muito elogiado, muito procurado pela imprensa, rodeado pelos torcedores, como sempre. O Geraldo sempre foi um jogador assim, muito querido pela torcida. Mas o que o Corinthians viveu após essa vitória contra o Noroeste foi uma dúvida levantada pelo Departamento de Arrecadação do Corinthians de uma evasão de renda, evasão de público que nessa vitória chegou a quase 40 mil torcedores no Pacaembu. A evasão de renda calculada pelo Departamento de Arrecadação do Corinthians chegou a ultrapassou a 10 mil torcedores. Então, essa situação que a gente viu ser levantada pelo Departamento de Renda de Arrecadação do Corinthians foi devido a uma aquisição de controladores eletrônicos de catraca. Mas um portão, um desses dispositivos eletrônicos adquirido por Mateus para controlar a renda, acabou falhando e acabou anotando um erro de 10 mil torcedores. Isso fez com que a Federação Paulista, de certa forma, quando se levantou essa evasão de 10 mil torcedores, uma quantidade muito grande, principalmente pelo valor proporcionado por essa evasão,
fez com que a Federação Paulista fizesse uma recontagem, inclusive, dos ingressos, das catracas, daqueles que entraram, né, de forma gratuita no estádio. Tinham esse tipo de controle, por exemplo, os funcionários da Secretaria de Esporte, os funcionários do Pacaembu, a imprensa, todos, né, tinham o registro, né, para adentrar no Pacaembu. E se chegou, né, depois de ser apurado, mesmo com a irregularidade, o erro da contagem de 10 mil torcedores, mesmo assim se chegou a uma evasão de renda de pelo menos 300 torcedores. Então esses 300 torcedores que entraram, não digo de graça, porque tinha alguma situação, né, algum esquema. Então se aumentou a partir daí, né, aumentou a fiscalização tanto do Corinthians como também da Federação Paulista e da própria polícia, para controlar essa evasão de renda. Então chegou até a ser sugerido pela Federação Paulista de ter o aumento de controle, principalmente pelo ingresso, né? Então, quando você entrava, né, no Pacaembu, só para estar recordando, você comprava o bilhete, né, comprava o ingresso na bilheteria, você entregava o ingresso para o fiscal que estava na catraca. Esse fiscal, ele cortava o ingresso, você ficava com uma parte do ingresso, outra parte desse ingresso era colocado ali numa urna e você passava pela catraca. Então não tinha um controle muito efetivo. O Matheus comprou um dispositivo, mas pelo jeito também não estava funcionando direito. Então o que acontecia muitas vezes? Quando você entregava o bilhete, o ingresso inteiro, né, para esse responsável da catraca, ele mandava você passar, mas não te entregava o canhoto do ingresso. O que acontecia? Esse ingresso inteiro na mão, né, de quem estava controlando a catraca, voltava a ser vendido de uma forma, lógico, né, irregular, né? Então se tinha essa expectativa, né, dessa irregularidade. Então o bilheteiro ali, né, controlador da catraca, ficava com o ingresso inteiro, não destacava o canhoto, e com isso podia estar vendendo, né, como um cambista, às vezes até mais caro, né, o ingresso, porque a procura de ingressos em jogos do Corinthians era muito procurado, muito assediado. Então às vezes podia estar vendendo até mais caro que a própria bilheteria, porque estava com o ingresso inteiro na mão. Então, para evitar, né, esse procedimento, né, irregular de quem estava controlando a catraca, se pensou, né, numa maneira para evitar isso, né? Então, como ele segurava esse ingresso na mão, pensou-se em aumentar o tamanho do ingresso, que era de papel. Então, com o aumento do tamanho do ingresso, né, evitava com que para ele segurar esse ingresso na mão. Para ele segurar, ele teria que amassar. E se amassasse o ingresso, de certa forma, saberia, né, se estava ocorrendo essa irregularidade, uma venda de ingresso por 2 vezes. Então você vê que o corintiano, né, era explorado nessa época, devido à grande procura do corintiano para os jogos do Corinthians. Então, mesmo, né, essa questão de ingressos, questão de evasão de renda, né, também até a própria exploração da Fiel pela própria Federação Paulista, né? Nesse início do primeiro turno, desse segundo turno, perdão, a gente tem comentado de uma mudança, né, na própria terceira fase do Campeonato Paulista, uma mudança, né, do regulamento do campeonato. Então o campeonato estaria dividido em 3 turnos e o terceiro turno, um turno final, com 8 times, né, dividido em 2 grupos. Então, para explorar ainda mais, né, o Corinthians, sabendo que o Corinthians se classificaria para essa terceira fase, mesmo não vencendo seus jogos, ele estaria se classificando, né,
Isso uma suposição antes de começar o campeonato, né? Como a torcida do Corinthians comparecia, né, se enchia os olhos, né, os outros times, a própria federação que ficava com a parte da renda, enchia, né, de expectativa com os jogos do Corinthians. Então colocou nessa terceira fase inicialmente um regulamento que os times divididos em 2 grupos de 4 jogavam entre si, né? Então seriam nessa fase decisiva 3 jogos. Como a torcida do Corinthians estava nessa primeira fase do Campeonato Paulista 77, acompanhando e muito, né, o time, a federação resolveu fazer essa alteração para que nesses 2 grupos de 4 todos jogassem entre si. Então de 3 jogos, né, passou a ser 7 jogos nessa fase decisiva. E o Corinthians já liderava o campeonato em arrecadação. Isso já garantiria o Corinthians classificado para essa fase decisiva, o terceiro turno. Então o Corinthians estava sendo explorado, né, por essa situação. Como a maior renda, né, sempre foi a do Corinthians, o maior público acompanhando o Corinthians, se esperava sempre, né, uma arrecadação. A arrecadação, sempre é bom lembrar, é o que mantinha o futebol. O futebol não tinha outras rendas, uma transmissão de TV, mas não eram sempre frequentes, né? E negociação de jogadores, isso se ganhava também, mas a arrecadação, a renda, era o grande fonte, né, de dinheiro, recurso financeiro para se manter os clubes. Hoje a renda muitas vezes é colocado em segundo, terceiro plano. Primeiro, a gente sabe que hoje é a transmissão da TV, o patrocínio da camisa, né? E depois, ou até mesmo alguns times, em termos de arrecadação, não é nem o terceiro, mas é o quinto, sexta fonte, né, de arrecadação. Hoje se coloca até negociação de jogador em terceiro, né, depende do time, né? Arrecadação em quarto e assim por diante. Então muitos times já entram em campo, olham para que a bancada está vazia, mas está arrecadando dinheiro só por estar jogando, né? Só por estar em campo. Então é diferente, muito diferente dessa época de 77, que a grande fonte, né, financeira do clube para se manter um time de futebol era justamente a renda. E o Corinthians liderava em todos os campeonatos em arrecadação. Então, colocando o Corinthians já na terceira fase, mesmo sem jogar, mesmo sem ganhar qualquer jogo, né? Então é interessante esse campeonato, né? Porque se pensava muito em não dar chance para o Corinthians, porque você pode até estar pensando, né? Então está colocando o Corinthians já na terceira fase para fazer com que o Corinthians vencesse o campeonato. Não, o interesse era justamente o outro, era o financeiro. Que o Corinthians, vamos falar uma suposição, ele poderia estar até fugindo de um rebaixamento, poderia estar chegando a ser campeão. Você vê o regulamento falho de 77 nesse sentido. Ele poderia estar terminando em último colocado, né, o Campeonato Brasileiro em 19º, mas mesmo assim, devido à renda, né, o Corinthians ou qualquer outro time, né, eu estou falando do Corinthians porque ele que liderava a arrecadação, poderia estar chegando em último colocado, sendo rebaixado e ia ser campeão. Poderia estar sendo campeão, né? Então, se o Corinthians ou qualquer outro time chegasse em primeira colocação em renda, mesmo sendo rebaixado, ele fosse bem nessa terceira fase e fosse para a final, seria campeão e rebaixado. Então, essa questão da renda era muito interesse financeiro, e o Corinthians não podia ficar de fora de uma terceira fase decisiva, principalmente pela arrecadação, e não era só simplesmente para fazer com que o Corinthians chegasse à final, não, era o interesse. Então o aumento, a mudança do regulamento do campeonato no meio foi justamente por isso, para aumentar a quantidade de jogos,
né? O Corinthians de 3 jogariam 7 partidas, e isso aumentaria a renda principalmente da Federação Paulista. Então, esse levantamento dessa evasão de renda fez com que o Corinthians levantasse uma possibilidade dessa ocorrência, né? Até mesmo o pensamento de mudar o tamanho do ingresso, o absurdo, né? Para que o responsável amassasse mais, né, o ingresso, e aí sim se percebia que o ingresso estava amassado, e com isso se tinha a ideia de quantos ingressos estavam sendo vendidos por 2 vezes. Então esse é o Campeonato Paulista de 77, que traz tantas situações, tantas histórias, né? Mas tirando essa preocupação de ingresso, de evasão de renda, de arrecadação, de mudança de regulamento, o Matheus focava no time também, né? Querendo talvez uma outra contratação, né? Ou mesmo fazer com que o Brandão tivesse uma liberdade maior até de escalação. A gente viu, né, depois que o Brandão chegou, o Matheus não influenciando tanto nas escalações de jogadores, né, porque o Matheus contratava e queria que esse jogador jogasse, até mesmo pelo valor pago por esse jogador, né? O caso do Edu, por exemplo, que o Matheus influenciava, né, o Duque a escalar o Edu, né, mesmo não tendo aquelas condições físicas, né? E o Brandão, ele montava e montou o seu time, né? Tinha ali os jogadores chaves, né, dentro de campo, para estabelecer aquilo que ele colocava, principalmente fora de campo. O trabalho psicológico do Brandão era muito favorável aos jogadores. Então, por exemplo, no jogo contra o Noroeste, o Moisés se machucou o tornozelo ainda no primeiro tempo e saiu contundido. O Brandão, ele fez uma modificação muito grande na defesa, mas colocou em campo jogadores que ele sabia que ia entrar e ia corresponder, mesmo tendo os zagueiros, né? O Brandão colocou o Vladimir, né, na lateral esquerda, puxou o Claudio Mineiro para a lateral direita e colocou o Zé Maria como zagueiro, né? E o zagueiro central, o zagueiro de área, né? Na época se chamava zagueiro de área. Tinha um zagueiro de área e o quarto zagueiro. O quarto zagueiro, o Zé Eduardo, falecido há pouco tempo também, né? Então você via o Brandão colocando em campo jogadores chaves. E a contusão do Moisés era uma preocupação efetiva na mente do Brandão, na sua recuperação, para que ele jogasse nessa próxima partida, que era contra o Santos. Um jogo decisivo também, porque vencer, né, esses jogos do segundo turno para o Brandão representava criar uma confiança, um embalo nessa equipe, né, no elenco do Corinthians, para chegar na terceira fase não como o primeiro colocado em arrecadação, né, mas como um classificado, um campeão, né, de uma das 2 primeiras fases. Foi o que aconteceu. Então o Brandão queria colocar no time um ritmo, né? Não queria tirar da mente dos jogadores essa questão de já estar classificado para a próxima fase pela questão da renda. Então ele queria entrar nessa terceira fase, né, sendo campeão do segundo turno, ou pelo menos vice-campeão do segundo turno, para poder ter um embalo e chegar nessa fase decisiva jogando futebol e não só pensando na renda. Então isso tudo tumultuava ainda mais o ambiente, né, a pressão de ser campeão, a pressão de chegar ao título e quebrar o jejum. Então, o que mais a gente ouvia nessa época seriam cobranças, né? Pressão muito grande. Jogadores, além de pensar em jogar bola, tinha que administrar essa pressão, extra-campo, né, sobre eles. E o Moisés era o grande xerife da defesa. Então a preocupação do Brandão era justamente a recuperação do Moisés para essa partida contra o Santos. E também segurar um pouco o entusiasmo do Geraldo. O Geraldão, lembramos que
fez 3 gols contra o Noroeste, e há muito tempo não se via um centroavante fazer 3 gols numa partida só. E segurar esse entusiasmo do Geraldão, era muito importante, até mesmo porque ele era o grande, querido da torcida pelo seu entusiasmo dentro da partida, correndo sempre, lutando, brigando, buscando gol, porque o corintiano, ele não esperava nem a vitória do Corinthians, esperava inicialmente os gols. Então vencer por 5-1 uma partida era um fator que trazia muita empolgação. Uma vitória, ainda mais por goleada. Porque o corintiano, ele vinha sofrendo muitas vezes por falta de gols decisivos. Então a gente lembra, por exemplo, 74, que o Corinthians perdeu por 1-0 a final do Campeonato Paulista. Faltou gols. Faltou gols, por exemplo, na primeira partida, onde empatou 1-1, com o gol do Lance. Mas faltou gols. Então, essa falta de fazer gols, a falta de um artilheiro, que fizesse gols, que garantisse as vitórias e por correspondência e por consequência o título, fazia da torcida vibrar muito, quando via uma vitória por 5-1. Ainda mais o centroavante, o Geraldão, fazendo 3 gols. Então criou-se uma expectativa muito grande. O Palhinha também, responsável por essa vitória contra o Noroeste, chegava para esse confronto contra o Santos uma expectativa muito grande de uma outra vitória, porque vencendo com mais de 3 gols, somava-se 3 pontos. Então, mais ainda, para que o Corinthians chegasse em primeiro colocado, terminasse em primeiro colocado no seu grupo, e chegasse nessa semifinal do campeonato, desse segundo turno. É um pouco complicado o regulamento, mas a gente vai explicando, Então, o que o corintiano queria era justamente isso, e o Brandão trabalhando, preparava a equipe justamente para isso, para chegar em primeiro colocado, decidir a semifinal, a final do campeonato, do segundo turno, e aí automaticamente garantiria o Corinthians na terceira fase, não por arrecadação, mas pelo futebol. Para que o corintiano, para que os jogadores e a torcida tivessem um pouco mais de confiança na equipe. Então tudo isso era trabalhado, tudo isso era colocado na mente dos jogadores pelo Brandão. Então, mais do que treinador, ele foi um preparador mental dos jogadores, tanto que no sábado, antes dessa partida contra o Santos, ele fez uma reunião de jogadores, segurando o entusiasmo dos jogadores pela essa vitória por 5-1 contra o Noroeste, para que os jogadores não tivessem o entusiasmo, mas sim a responsabilidade de entrar em campo no dia seguinte contra o Santos, sabendo que o Corinthians era o grande favorito da partida. Então você substituía o entusiasmo pela responsabilidade de entrar em campo e jogar e vencer. Então, sendo o corintiano, os jogadores, e a torcida também era trabalhada pelo Brandão, conversava-se muito, colocava para os jogadores que esse entusiasmo tinha que ser responsabilidade, de ser o favorito contra o Santos. Que mais uma vitória contra, principalmente o Santos, que aí é um adversário à parte dessa década de 70, A gente ainda sofria a consequência da fase em que o Pelé jogava, no Santos, depois da saída do Santos em 74. O corintiano principalmente dava muita ênfase a jogar contra o Santos ainda, e principalmente sem o Pelé, fazer com que todo aquele sofrimento dessa era, Pelé no Santos, o corintiano queria a vitória sobre o Santos, passar pelo Santos, Agora seria uma forma de mostrar, a gente perdia não para o Santos, perdia para o Pelé. E o Santos sem o Santos, como a gente sempre comenta e brinca, O Santos sem o Pelé era o Santos. E isso fazia com que a torcida do Corinthians comparecesse sempre
né, nesse clássico. A grande rivalidade sempre foi o Palmeiras, né, mas contra o Santos, nessa década de 70, sempre a torcida teve um entusiasmo a mais, né, para jogar contra o Santos, principalmente após a era Pelé, né, que ficou por muito tempo. Aí a gente teve muita dificuldade de vencer o Santos nessa época, né? Tanto que a gente lembra da quebra do tabu em 68, né? Quando eles venceu a quebra do tabu no Campeonato Paulista, né? Com 2 gols, por 2-0, o do Flávio e do Risadinha, né? Foi uma festa imensa por ter quebrado o tabu, né? Tabu, né? De confronto entre Corinthians e Santos no Campeonato Paulista. Então, era sempre um jogo a mais, né, que trazia o entusiasmo da torcida, e os jogadores sentiam esse entusiasmo, e esse entusiasmo era colocado como responsabilidade de favoritismo. O Santos tinha um time jovem, né, o Santos estava montando um time jovem, né, com alguns jogadores experientes, por exemplo o Clodoaldo, né, que ainda remanescia da era Pelé, no final da era Pelé, né? Mas o Corinthians entrou em campo como favorito para essa partida. E os jogadores sabiam dessa responsabilidade. A responsabilidade de entrar em campo e corresponder e buscar essa vitória. E tudo isso era preparado pelo Brandão na concentração. O Corinthians se concentrava em Imbu, totalmente isolado da cidade, e o Brandão, além de trabalhar fisicamente, taticamente, também se reunia e trabalhava a mente dos jogadores para chegar em campo, né, com tranquilidade, esquecer, né, de toda a pressão, de toda a cobrança, de toda a gozação, né, que o corintiano recebia, entrar em campo e vencer a partida. Então era passo a passo, isso era trabalhado pelo Brandão, para que cada partida os jogadores entrassem em campo e soubessem da responsabilidade de vencer. Então essa concentração, de certa forma, era necessária. O isolamento dos jogadores era necessário para que não recebesse nenhuma influência, de torcida. Não digo da torcida em si, mas até da imprensa, né, que cobrava muito e fazia de uma situação, uma polêmica, e os jogadores acabavam se envolvendo com certas situações, e isso mexia muito mais, com os jogadores. Então a concentração que o Corinthians, por exemplo, para essa partida contra o Santos, começou a concentração na sexta-feira de manhã no Parque São Jorge. Teve o treino físico, teve o treino tático, né? Saíram do Parque São Jorge, da Fazendinha, foram para Imbu, se concentraram no sábado, na sexta-feira à noite, no sábado, e saíram domingo antes da partida para ir para o Morumbi para a partida. Então você vê que a concentração dos jogadores, isolamento era necessário, justamente para evitar entusiasmos, perguntas, e principalmente, influências, da imprensa, que desmerecia cada vez mais. Falavam, a imprensa falava, venceu, mas venceu o Noroeste por 5-1, quero ver quando chegar na final. Então uma vitória por 5-1 para o corintiano representava uma grande alegria, uma grande esperança, uma grande expectativa, mas para a imprensa era uma forma de usar isso como chacota. Então a gente lutava muito, inclusive dessa maneira, porque precisava isolar os jogadores para evitar não só o entusiasmo, mas também esse tipo de crítica. E o Corinthians chegou no Morumbi para essa partida, uma partida que ficou cercada, por toda essa questão também da evasão de renda. Tinha muitos fiscais, muitos policiais à paisana, fiscais do Corinthians, fiscais da federação, para evitar a evasão de renda. Foram colocados mais de 115 mil ingressos à venda. A expectativa era de Morumbi lotado, e foi o que ocorreu.
Morumbi lotado para ver essa partida e essa grande vitória do Corinthians sobre o Santos por 4-0. Chegou o dia 29 de maio de 1977, um domingo à tarde no Morumbi lotado, e o Corinthians venceu por 4-0 o Santos, um clássico. Isso deixou muita gente chateada, principalmente porque usava dessas duas primeiras vitórias, principalmente no segundo turno, contra o São Bento, contra o Noroeste. Usavam essas vitórias contra times pequenos, né? Que o Corinthians vencia porque jogava contra times pequenos, mas num clássico o Corinthians não conseguia impor seu futebol, não conseguia vencer. E venceu e convenceu. Essa vitória por 4-0 sobre o Santos trouxe um pouco mais de tranquilidade, confiança, né, para esse elenco e entusiasmo também para a torcida que estava sedenta, de uma tranquilidade, vamos falar assim, de um entusiasmo, de confiança, viu? Após essa partida contra o Santos, o entusiasmo de ser campeão novamente. Então vencer o Santos representou para o time um entusiasmo, uma tranquilidade, mas na sequência daqui da saga corintiana a gente vai ver a consequência também dessa vitória no próximo jogo, né? Então, mas vai focando hoje nessa partida. Os dois times começaram esse jogo um pouco cautelosos, né? Faltou oportunidades, então a necessidade das duas equipes em vencer essa partida era muito grande. O Santos, para se firmar, né, uma modificação muito grande no time do Santos, o Corinthians buscando uma afirmação para arrancar, né, nesse segundo turno, para chegar à terceira fase e aí por consequência na final, uma arrancada, né, de confiança nos jogadores, na possibilidade da vitória, estabelecida na mente dos jogadores, né? Então a cautela inicial, né, começou até aos 16 minutos, né, onde o Geraldo acabou sofrendo uma falta na entrada da área, e o Luciano, né, de certa forma muito criticado na época, até mesmo por ter um futebol lento, e os torcedores queriam o Russo, né? A preferência dos torcedores era do Russo, mas nessa escalação dessa partida o Luciano voltou a entrar, né, jogando, e o Luciano, cobrando a falta, abriu o placar 1-0 com um gol de falta, e o Corinthians continuou crescendo, na partida, e tentava fazer o possível para acertar, para dar continuidade nesse placar. E o grande destaque, né, além dos 4 gols, claro, era o comportamento da defesa do Corinthians. Defesa muito compactada, se defendendo muito bem, e fez com que o Corinthians tivesse a tranquilidade, né, de atacar, sabendo da sua defesa bem postada, né? E o Corinthians continuou tentando fazer mais gols, ampliar o placar, buscar inclusive os 3 pontos. E o Corinthians conseguiu, ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, fazer o segundo gol. O Romeu cruzou para a área, o Vaguinho passou, né, de cabeça para o Geraldo, que também de cabeça marcou o segundo gol, né, com a bola colocada no canto de cabeça. Então foi um gol, né, de toques de bolas, não simplesmente de aquelas arrancadas e gols, né, no sofrimento, mas foi um gol muito bem marcado, pela toque de bola, né, pelo cruzamento do Romeu, que era um ponto esquerda muito habilidoso. O Vaguinho, como ponta direita, chegava sempre no ataque para fazer gols, era um atacante nato, o Vaguinho, né? E o Geraldo, em bom momento, acabou fazendo o gol de cabeça. O Geraldo, a gente tem que estar sempre ressaltando que vinha melhorando não só tecnicamente, mas também fisicamente, e com isso fazia com que ele tinha uma presença de área muito maior,
né? E por consequência os gols, marcando, o Geraldo marcou esse segundo gol de cabeça, mostrando oportunismo e boa colocação, mas principalmente a questão física, né? Para que ele chegasse na área do adversário e concluísse a gol. O adversário tentava, mas a defesa do Corinthians jogando muito bem. O Luciano voltando para marcar também, já ajudando o Givanildo, Zé Eduardo, Moisés, Zé Maria, Cláudio Mineiro, que compôs, né, essa parte defensiva do Corinthians, né, além do Jairo, claro, né, atuando muito bem. O Corinthians teve algumas oportunidades, principalmente com o deslocamento do Palhinha, que foi o melhor jogador em campo, né, conseguiu segurar o ímpeto do Santos nesse início da segunda parte do segundo tempo. E ao longo, né, desse segundo tempo, o Corinthians fez 2 substituições, né, entrando tanto o Vladimir como o Russo entrando no lugar do Luciano. E foi com o Russo que começou o terceiro gol. O Geraldo recebeu uma falta criminosa, né, aos 30 minutos do segundo tempo, aos 32 minutos do segundo tempo, e numa arrancada excepcional dele mesmo, porque ele estava partindo para o gol. Se não recebesse a falta na entrada da área, a consequência seria um golaço, né? Ele recebeu a falta que o Russo cobrou. O Russo já tinha entrado no lugar do Luciano. O goleiro adversário espalmou e sobrou pro Cambalhota, o Romeu Cambalhota, fazer o terceiro gol e dar um pouco mais de tranquilidade e alegria para Fiel no terceiro gol e principalmente no terceiro ponto adquirido. A vitória com 3-0 dava a oportunidade de marcar 3 pontos. Então foi uma tarde excepcional de alegria para a torcida corintiana com essa vitória. E ainda veio o quarto gol. Quarto gol que teve a participação excepcional do Zé Maria, que na marcação ele conseguiu roubar a bola do Ayrton Lira no meio de campo, carregou a bola até a linha de fundo, como se fosse um ponta, né? E cruzou para a área. O Palhinha, que chegou um pouco atrasado, acabou até chutando errado, né? E o chute errado deu certo, deslocou totalmente o goleiro do Santos, marcando assim o quarto gol, né? Fechando essa goleada de 4-0 nesse dia 29 de maio de 77. Essa vitória trouxe uma consequência, como eu coloquei, positiva, mas a torcida começou a exigir também que o Corinthians, né, a partir de então, jogasse e vencesse todas as suas partidas. Então o Corinthians, que jogou com o Jairo, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Cláudio Mineiro, depois o Vladimir, Givanildo, Luciano, depois o Russo, Palhinha compondo o meio de campo, né, o melhor jogador em campo, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Geraldo, que fez o segundo gol, estava muito contente, muito alegre por ter feito essa grande exibição. O público pagantes foi de 117.667 torcedores, com 2.295 menores e uma renda de 3.420.250 cruzeiros. Um bom público, uma boa renda, né? Além até venderam mais ingressos, né? Até daquilo que colocou a carga inicial. A carga inicial era de 115 mil ingressos. Aí foi feita uma carga extra no dia para poder suprir a grande procura, né? E com certeza esse dia eu acho que não teve evasão de renda, né? Então a gente muitas vezes lamenta e comenta, né? O público era anunciado de 40 mil e você sabia que no estádio tinha muito mais gente. Então isso acontecia com frequência. O corintiano e o Corinthians sempre explorado nesse sentido. Um dos jogadores mais entusiasmados, né, por essa
grande exibição do Corinthians foi o próprio Luciano, que saiu, substituído pelo Russo, e foi aplaudido pela torcida. Ele que vinha sendo muito criticado, muitas vezes até vaiado, né? E sempre a torcida pedindo a substituição pelo Russo, né? O Russo era um jogador muito querido também pela torcida. E o Luciano, né, saiu bem contente, né, por ter sido substituído e aplaudido, né? Então isso era uma marca de que o torcedor também estava um pouco mais feliz, tranquilo, né, por essa sequência de vitórias, e uma vitória no clássico por 4-0, e o comportamento do torcedor também sendo trabalhado também pelo Brandão, né, o grande mestre dessa conquista de 77, né? Conversava bastante, dava nas suas entrevistas, deixava os torcedores, né, um pouco mais tranquilos, e também pedindo não cobrança, né, mas apoio. E com esse apoio da torcida, o Corinthians começou bem esse segundo turno, né? E esses 3 pontos dessa partida fez com que o Corinthians chegasse a 8 pontos e a liderança, né, do grupo, né, nessa segunda fase, nesse segundo turno. Então isso era um momento de muita alegria, de muito entusiasmo para toda a torcida, porque era muito difícil, né? Quanto que a gente não viu o Corinthians sofrendo, né, por muita pressão, a torcida ofendendo e assim por diante, né? Mas uma situação assim que a gente percebe nesse momento do Corinthians em 77, a grande esperança de ser campeão. E após essa conquista de mais 3 pontos, com 4 gols, o que veio à tona novamente é a questão da evasão de renda. O Corinthians, que colocou 80 fiscais no Morumbi nessa partida, e fez um levantamento de que na arquibancada superior entrou 78 mil torcedores, sendo que o borderô da federação registrou 64.951. Então essa diferença de mais de 13 mil torcedores que entraram, mas não pagaram supostamente, veio à tona no dia seguinte, dessa partida. Então começamos a falar de evasão de renda e terminamos, falando sobre essa partida de Corinthians e Santos, falando de evasão de renda. Então foi constatado aí uma diferença de 13 mil torcedores, e aí a federação se desculpou falando que poderia ter sido torcedores de outros setores que entraram na arquibancada com ingresso de outros setores, ingressos falsos e assim por diante. A federação foi se justificando dessa maneira, mas explicar 13 mil torcedores de diferença dos que foram anotados pelos fiscais do Corinthians e 64 mil, que entrou no borderô da federação de venda de ingresso, ou seja, o dinheiro, Então, de certa forma, presentes no Morumbi nessa tarde, o público chegou a mais de 130 mil torcedores, fora os outros setores. Eles estão falando só de arquibancada. Então essa diferença imensa, sempre aconteceu, com relação ao público efetivo e o público informado, porque quem tomava conta da venda do ingresso era justamente a federação. Então era a dúvida, e o corintiano sempre sendo lesado, o Corinthians sendo lesado por essa questão. Mas tudo isso, todo esse sofrimento, todo esse peso, toda essa questão, toda essa briga,
né, de 77, resultou na quebra do jejum. Isso foi fundamental para a nossa história. O que a gente relata aqui na saga do Paulista 77 foram as dificuldades, o caminho, né, que chegou o Corinthians a esse título. O Corinthians lutava contra tudo, contra todos, e conseguiu. Voz Mosqueteira fica por aqui, agradecemos mais uma vez a audiência. Lembrando que hoje, a partir das 20 horas e 30 minutos, tem o programa Apenas Corinthians. Agradeço a todos e vai Corinthians!